Senhor, esse é o nosso pedido, que o Senhor sonde o coração de cada um de nós, porque só o Senhor sabe nos esquadrinhar, nos ver de fato como nós somos e nos mostrar, Pai, aquilo que precisa ser mostrado, expor. Senhor, nós nos colocamos nas Suas mãos nesse momento, para ouvir a Tua voz, e pedimos ao Senhor, Pai, que aquilo que a gente aqui estuda e aprende junto, a força que nós recebemos aqui, uns dos outros e do Senhor, que eles se transformem em ação na nossa vida, Pai. Que nós queremos crescer na Tua direção. Então fica conosco, por favor, em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, hoje a gente continua no episódio 2 da nossa série Missão Impossível, que termina no sábado que vem. E hoje eu vou revelar para você aqui como é que a gente vai chegar no ponto culminante dessa série. Mas eu quero começar com essa pergunta para você. Quem foi o primeiro missionário? Quem foi? Queria ouvir você falar. Da história do ser humano. Quem foi o primeiro missionário? Foi Adão? Eu estou fazendo essa pergunta, mas não foi eu que inventei, não, sabe? Eu estava ouvindo uma pessoa que eu admiro muito pregar e ele fez essa pergunta. E aí eu respondi errado também. Está errado aí, viu? Não foi o Adão, não. Mas pode responder mais. Eu também respondi uma outra coisa. Não respondi Adão, mas respondi errado também. Primeiro missionário. E aí? Eu estava numa reunião só de pastores, ninguém acertou, nem eu. Mas olha aí, o primeiro missionário vai aparecer aí, ó. Olha ele aí. Uma situação de crise. Uma situação em que o ser humano cortou o relacionamento com Deus, se afastou totalmente dele. Se desligou da fonte eterna de vida, que é o próprio Deus, para entrar no reino da morte e do pecado. E aí, diante da situação de crise, o próprio Deus se enviou como missionário. E a palavra de Deus diz assim que se ouviu a voz do Senhor, Adão ouviu a voz do Senhor, que andava, passeava pelo meio do jardim. Adão, onde estás? E a partir daí o relacionamento entre Deus e o homem mudou. Deus, com a sua parte, correr atrás do homem. E o homem desenvolvendo a dele, correr de Deus. E é o que a gente faz o tempo todo na nossa vida. E é o que Deus faz o tempo todo. Como indivíduos e como humanidade. Como humanidade, começou assim. E o homem só se afastando e Deus dizendo assim, não, estou com muita saudade do homem. Aí ele diz assim, Moisés, faz um santuário porque eu quero morar, eu quero habitar no meio do povo. Mas era uma habitação assim. Deus estava no meio do povo. A Shekinah se manifestava na presença, no meio do povo. Contudo, o santuário servia para que Deus habitasse no meio do povo, mas ao mesmo tempo servia para separar Deus do povo. Porque o povo não podia ver Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, é quem podia ver a presença do Senhor. Aí Deus diz assim, está longe demais, eu preciso chegar mais perto. Tira esse santuário aqui. E eu quero que o povo veja a glória. E é o que diz a palavra de Deus. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. O próprio Deus, agora sem santuário, manifesto, feito ser humano. Deus chegou mais pertinho. Mas não estava perto o suficiente, não é? E Deus continuou correndo assim, não.
agora eu vou chegar mais perto do que nunca. E você vai ser o meu santuário. E eu vou habitar dentro de você. E esse Deus que saiu para ser o primeiro missionário, é Ele o dono da missão. A missão não é minha, não é sua. Nós não temos uma missão. A não ser que a nossa missão seja a missão de Deus. E qual que é a missão de Deus? É aproximar Deus do ser humano. E um do outro também. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu quero chamar você para a gente ler um texto da Bíblia. Porque 1 Coríntios capítulo 12. Porque nós somos chamados como indivíduos. Mas quando Jesus subiu, logo assim que ele subiu, a igreja foi revestida do poder do Espírito. E aí pregava com o poder que não era da igreja, mas que era do Espírito. E houve um momento de luz, iluminação através do ser humano, né? Essa música eu estava cantando aí, né, muito linda, né? Menina dos teus olhos, né? Eu sou aquele a quem o mundo vê tua glória, como é que é? Eu sou aquele a quem o mundo vê a glória, é isso? Eu sou aquele através de quem o mundo inteiro vê a tua glória. Porque sou eu falando para Deus. Não é essa a letra. Mas eu gosto de pensar e focar assim. Eu sou aquele através de quem o mundo inteiro vê a tua glória. Porque a glória de Deus se manifesta ao mundo através de mim. E é isso que diz esse texto. Porque depois do Pentecostes, foi constituída essa coisa maluca chamada igreja na qual nós estamos hoje. 1 Coríntios 12, verso 12. É um texto hilário, certo? Paulo, ele escreve de um jeito muito engraçado e divertido. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Você percebe como é que a Bíblia é inclusiva? Como é que Deus é inclusivo? Não interessa a raça, a cor, a etnia, não interessa. Todos nós, quer escravos, quer livres, judeus, gentios, não interessa. Todos nós somos um corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, agora ele dá personalidade para os membros do corpo. E eles falam, tem vontade. E eles dizem assim, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, ou seja, é segundo a vontade de Deus, é Ele quem escolhe, Ele quem diz, Ele quem coloca cada membro do corpo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem da cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou todo o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Agora, o ponto focal desse trecho. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros
com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Uma vez eu estava pregando numa igreja, quando eu acabei de pregar, me chamaram, um rapaz falou: pastor, precisava que o senhor conversasse com a minha esposa. E aí eu achei que fosse talvez um problema conjugal, a moça estava chorando muito, sentei, e ela falou, primeira coisa que ela disse para mim assim: pastor, essa igreja me faz mais mal do que bem. Nunca ninguém tinha falado de um jeito tão direto assim para mim, faz alguns anos. Aí ela diz assim: olha, quando eu vim para essa igreja, as pessoas me comemoravam, as pessoas estavam comigo, me davam atenção. Mas aí depois eu me batizei. Quando eu me batizei, eu entendi que agora já não cuidamos mais de você, agora você vai cuidar de outro. Parêntese, ela era um bebê espiritual, não era? É a mesma coisa que você vai para a maternidade ter bebê, tem um bebê, sai de lá e diz assim: tchau, bebezinho, mamãe vai sentir muita falta de você. Quando você estiver falando, liga para a mamãe, tá? Estiver andando, vai lá visitar também, para a gente matar a saudade, né? Agora eu largo de você e você vai buscar outro, que agora eu vou buscar outro, né? Não. Nós somos corpos de Cristo, um dependente do outro, um fortalecendo o outro. Aí, ela diz assim, bom, aí me deram lá um cargo, uma função, né? Só que eu era diretora da escola sabatina. Naquela época, a escola sabatina que a gente tem aqui, né? Mas ela tinha um programa na frente, aí cada um fazia uma parte, tal, para depois ter o estudo, né? Eu dizia assim, só que assim, eu dou a parte para a pessoa e ela, de repente, simplesmente não vai. Aí eu tenho que fazer a parte dela. E aí um dia uma mulher chegou para mim e disse assim, olha, eu vou te falar porque eu sou sua amiga. Parêntese de novo, quando alguém disser isso aí para você, ela não é sua amiga, tá? Só para você saber. Fechou o parêntese. Ela diz assim, mas estão falando mal de você. Sabe que estão dizendo que só você quer fazer tudo. Mas pastor, é porque as pessoas não vão, eu tenho que fazer. Aí, o que eu faço com isso aí, né? Bom, você tem que arrumar outras pessoas, né? Para fazer a parte dela. Pastor, eu não sei o que eu faço. Porque aí, o que acontece? Eu cuidando das coisas da igreja, aí meus filhos ficaram meio soltos. E aí uma outra pessoa chegou a dizer assim, olha, eu vou falar porque eu sou sua amiga. Mas estão falando mal dos seus filhos, porque eles estão fazendo bagunça na igreja e tal. Pastor, ficou de um jeito assim que eu fiquei pensando, mas quem são esses que estão falando mal de mim? E como ninguém dizia quem é que estava falando mal, aí cada pessoa para quem eu olhava eu pensava, será que é esse? Será que é esse? Será que é aquele? Será que é aquele outro e tal? Pastor, hoje eu me arrumo chorando para vir para a igreja. Porque eu não me sinto bem. Eu tenho necessidade de vir, mas eu venho chorando. O pior é que essa não é a história de uma única pessoa, né? Uma alma solitária. Por que a gente faz isso com nós mesmos? Por que a gente age desse jeito? A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é: a igreja é o corpo de Cristo. E todos os membros são importantes. E quando um sofre, todo o resto também sofre. Quando um é prejudicado, o corpo todo é prejudicado. Quem aqui está pensando nesse momento no seu dedão do pé? Levanta a mão. Tinha alguém pensando antes de eu falar? Não. Depois que eu falei não vale, né? Tem que ser antes. Tinha alguém pensando no dedão do pé? Não? Se tiver, já sei por que estava pensando. Por quê? Alguma unha encravada aí, né? Se você já teve, você sabe como é que é. Eu já tive. E unha encravada é aquela coisa que quando começa a acontecer, você não dá nem bola para aquilo, né?
Você fala assim, não, peraí, eu vou dar um jeitinho. Aí é que você lasca tudo, né? Aí eu mexi, o negócio começou a piorar, e o dedo só inchando, e a mulher, vai na podóloga. Não, vai, isso aqui vai secar. Vai na podóloga. 10 dias são o suficiente para você ir na igreja numa situação complicada, de terno e gravata, com um pé de sapato e outro de chinelo de dedo, né? Aí fui na podóloga. Aí chega na podóloga, já não gostei do ambiente, porque era uma cadeira que parecia de dentista, né? Deita na cadeira, pezão para lá. Quando ela tirou o chinelo, que a alcinha passou assim, pá! Ui! Ela, opa, mas nem comecei. Já não gostei daquilo também, né? Negócio de nem comecei. Aí ela passou um líquido lá para fazer uma asepsia. Aquilo já doeu, viu? Porque o negócio estava inflamado, né? Aí eu não conseguia olhar mais, porque ela pegou um objeto que parecia alguma coisa pontiaguda, assim, né? Não era assim, mas tipo uma ponta de um compasso assim. E quando ela veio com aquilo pro lado do meu dedão, eu fechei os olhos, apertei assim, e ela começou a mexer e começou a doer, e a minha pressão imediatamente fez assim, ó. E eu comecei a suar e passar mal. E eu falei para ela, eu vou desmaiar. E ela falou, não, segura aí. E eu segurei, mas estava ruim, estava passando mal mesmo assim. Eu falei, eu vou desmaiar. Ela falou, não desmaia, segura aí. Falei, não tem jeito, eu vou desmaiar. Ela falou, não, peraí, está terminando. Terminou. Interessante, né? Na mesma hora vai voltando, aquela coisa, molhado de suor. Envergonhado. Meu pai do céu, um cara desse tamanho, por causa de uma coisa no dedão, querendo quebrar o gelo, eu olhei para ela, falei assim, por isso que dizem que homem é mole, né? Falou, nada, você foi forte, a maioria dos homens que vem aqui desmaia mesmo. Agora você imagina como é que uma unha encravada faz a diferença para a gente? Você não consegue pensar em outra coisa, né? É isso que Paulo está dizendo. Quando uma partezinha sofre, o resto do corpo todo sofre. Acontece que na igreja, nem sempre a gente sofre de sofrer, de se entristecer, ou de doer o que dói no outro, né? Mas Paulo está dizendo, não se engane, mesmo que não doa, vai prejudicar o corpo inteiro. Porque você é importante. E sabe, por isso que é importante, e essa igreja aqui é uma igreja formada, dividida em pequenos grupos, né? E a gente tem 6 hoje, devemos multiplicar o ano que vem. Porque precisa ter um grupo menor de pessoas, uma igrejinha pequena, para você se ocupar de pastorear pessoas, e pessoas se ocuparem de pastorear você. Porque mesmo numa igreja, aqui não é tão grande, cabem 150 pessoas aqui, mas nesse pequeno universo, provavelmente você vai sofrer, as pessoas não vão notar, não vão saber. E nós precisamos pastorear e ser pastoreados. Faz bem para a gente ser pastoreado, e faz bem para a gente pastorear. Cuidar do outro, pensar no outro. Não tomar conta da vida do outro, mas pensar no outro, se importar com o outro, se aproximar do outro, e ter pessoas que se aproximam da gente também. Abrir a guarda, pessoas com quem a gente pode ser nós mesmos. E é incrível, né, que a maioria dos PGs que eu montei foi pegando pessoas aleatoriamente, igual você mesmo quando vai chegar num PG. Inicialmente as pessoas estão ali meio desconfortáveis, daqui a pouco está todo mundo abrindo o coração. E é uma irmandade de fato. Agora, esse negócio do corpo de Cristo, você imagina que hoje, quando você chegou na igreja, eu estivesse ali na frente, na porta, na recepção, para recepcionar as pessoas. Só que não assim como a gente fica, sabe, paradinho, dando a mão. Não, porque quando eu vim chegando, aconteceu que enquanto eu andava, chegando na porta, o meu pé direito resvalou no esquerdo, pá, e topou. E eu quase caí, mas não caí.
Só que nesse momento, quando o meu pé direito resvalou no esquerdo, o esquerdo disse para o pé direito assim: "Que foi? Deu para topar em mim agora?" E o pé direito falou: "Oh, calma, né? Só foi sem querer." E o esquerdo disse: sem querer, mas eu é que fico com a dor aqui, né? Muito fácil pedir só desculpa, né? Quer sentir como é que é? E o esquerdo, deu-lhe um bicudo no direito. E o direito falou: "Oxe, mas que dor! Tá vendo como é que é? É isso que eu estou te falando. Por que fica topando em mim?" "Mas foi sem querer." E a mão direita disse assim: "Ô pessoal, vamos parar de briga aí." "Não, mas é que ele me deu uma topada." E a mão direita deu-lhe também no pé esquerdo um tapa. E a mão esquerda falou para a direita: "Peraí, se mete com quem é do teu tamanho." E a mão esquerda bateu na direita e o pé bateu no outro. E quando você chegou, eu estava puxando meu cabelo, me esmurrando e rolando na calçada. Aí você diz assim: "É esse aí que vai pregar aqui hoje?" Esse camarada é maluco, né? Exatamente isso que sente uma pessoa quando ela se aproxima do corpo de Cristo e ela percebe que um membro briga com o outro, sabe? Não faz sentido o mesmo corpo se autoflagelar e se punir e brigar e odiar um ao outro. Bom, essa igreja é nova demais para ter isso. Não vi isso. Aliás, quando você planta uma igreja é uma coisa bacana. Eu até digo assim: olha, plantar a igreja é uma maravilha, porque a igreja ela começa sem vício. Logo, logo terá. Porque nós somos seres humanos. É assim. Onde tiver gente, vai ter problema. Essa igreja tem problema. Sabe por que ela tem problema? Por causa de mim, porque eu estou nela. E onde tem gente, tem problema. Não é o que diz a Bíblia? Assim como o ferro afia o ferro, assim um irmão ao seu irmão. O jeito da gente crescer espiritualmente é isso: se aproximando, tocando. É assim, se conhecendo, pastoreando, sendo pastoreado. E não se engane, não sou eu que fui chamado para ser o seu pastor. Você foi chamado para ser pastor e para ser ovelha. Nós todos fomos chamados para pastorear uns aos outros. E é assim que funciona. É por isso que todos nós somos importantes, porque senão vai faltar pastores e vai sobrar ovelha. As ovelhas vão ficar esperando que alguém as pastoreie, como uma mulher que eu visitei uma vez. Aliás, foram várias assim, né? Mas essa, pastor, talvez querendo me elogiar, o senhor foi o primeiro pastor que me visitou. Nunca antes fui visitado por nenhum pastor. Aliás, nenhum membro da igreja nunca me visitou. E eu perguntei para ela: e você já visitou alguém alguma vez? Não, né? Interessante, né? Nós todos somos chamados para pastorear e ser pastoreados. E sabe, nem sempre é tão agradável conviver dentro da igreja, né? Porque eu vou te dar uma tarefa de casa hoje, tá? Quando você chegar em casa hoje, depois do almoço, aí você senta, tira o teu sapato, pega o teu pé e vai puxando em direção ao teu nariz o máximo que der. Aí você vai puxando e encosta o teu pé no teu nariz. Mas, desculpa, você tem que preparar uma pessoa antes com uma fita crepe daquela bem silver tape, bem poderosa, porque quando o teu pé encostar no teu nariz, você fala: já, e a pessoa pega e enrola o silver tape aqui no teu pé e na tua cabeça, de tal maneira que o teu pé fique grudado aqui por 5 minutos, tá? 5 minutos só. E aí, dá para fazer? Dá? Para você dá, né? É bom de fazer isso ou não? Eu acho que não. Primeiro, porque já o cheiro do teu pé já não é grande coisa. Se você for bem caprichoso, não é grande coisa. Agora, se dependendo da situação, é torturante. Depois, isso aqui, com 5 minutos, vai adormecer todo o teu corpo, vai formigar a tua perna, e quando soltar, você não vai conseguir nem andar direito. Porque uma coisa simples: o pé não foi feito para estar grudado no nariz. Só por isso. E na igreja tem gente que é pé e tem gente que é nariz. Você entende?
Não quer dizer que você tem que estar grudado na pessoa, almoçando com ela todo sábado. Para isso que Paulo diz assim: olha, gente, irmãos, vamos lá, vamos conviver, vamos suportar uns aos outros em amor. Não é suportar no sentido, ai, não suporto tal pessoa. Não é isso. É aquela pessoa, sabe? Um é pé, o outro é nariz. Os dois têm a sua função, né? Mas um não foi feito para estar grudado no outro. O pé está ali, base do corpo. Direciona o corpo, dá mobilidade, faz o corpo se locomover, alcançar, chegar em lugares. O nariz está aqui, altaneiro, na cabeça, perto da boca, que já é para impedir você comer uma coisa estragada. Chegou aqui, não vou comer isso aqui, está estragado esse negócio. Os dois têm função, mas um não foi feito para estar grudado. Eu tenho um amigo, eu cantei durante 8 anos, muitos anos atrás. Eu parei de cantar em 95 no Quarteto Arautos do Rei. E Quarteto Arautos do Rei é um casamento, sabe? É um segundo casamento. Você imagina você conviver, olha, quase que a metade do ano eu convivia com aqueles camaradas. Aí dormia no quarto do hotel junto, aí acordava junto, ensaiava junto, almoçava junto, jantava junto, cantava junto. Chegou uma hora que você não suporta mais. E tinha um camarada lá que um era pé e o outro era nariz. E sabe, quando o pé e o nariz eles se encontram numa mesma reunião, é um problema. Porque os dois, o pé quer defender a sua visão de pé e o nariz quer defender a sua visão de nariz. E aí sai faísca, sabe? Esse indivíduo que estava lá no quarteto, quando eu dizia assim, uau, eu gosto dessa parede branca, eu disse, branco? Mas coisa mais sem graça. Eu gosto de cinza. Nunca. Se eu dissesse assim, puxa, o dia está nublado, eu acho muito legal dizer, só você para gostar de dia nublado. Eu gosto de dia ensolarado, que história mais... Nunca a gente... E eu não estou dizendo que um estava certo e o outro estava errado, mas a gente pensava diferente em tudo. Quando a gente se encontrava numa reunião que eu resolvia defender o mundo com as minhas ideias, aí saía faísca. Aí um dia... Isso depois de 6, 7 anos. Um dia a gente tinha acabado de cantar num lugar e era pertinho o hotel da igreja onde a gente cantou. A gente ia voltando para o hotel, os dois juntos, conversando e tal. Aí ele parou e falou, eu quero te falar um negócio. Falou, cara, eu te amo. Eu não estava preparado para responder a mesma coisa, se bem que eu amava. Mas eu também amo aquele camarada. E eu disse para ele, puxa, você já notou, é só Deus mesmo para fazer a gente ser amigo, rapaz, porque nós somos tão diferentes, mas tão diferentes. A gente pensa tudo diferente. Mas a gente se ama, de montão. Sabe como é que é? Isso é igreja. Essa loucura. Uma loucura que eu fico pensando assim, mas só mesmo Deus para ter pensado numa coisa dessa, né? Eu quero apresentar para você alguém que teve um sonho. Olha aqui. Imagine que não há paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Consegue saber quem é esse que sonhou isso? Ouvi um piadinho só. Imagine não existir países. Não é fácil de fazer. Não é difícil de fazer. Nada pelo que matar ou morrer. Nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine não existir posses. Me pergunto se você consegue. Sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando todo mundo. Conseguiu identificar quem é esse sonhador aqui? Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. John Lennon sonha com esse mundo, né? O nome dessa música é? Devia chamar Utopia, o que você acha?
Você acha que devia chamar utopia ou não? Você acha que é possível isso dar certo nessa terra? É possível. Olha lá. Tenho a esperança de que um dia o mundo será como um só. Esse é um trecho de Atos. Da multidão dos que creram era o coração e alma. Ué, essa parte do sonho dele se cumpriu, não é? Apesar que isso se cumpriu antes do John Lennon sonhar ainda. Que o primeiro a ter esse sonho foi o Senhor Jesus. Ele sonhou antes do John Lennon. O John Lennon só não identificou que o sonho dele era o sonho de Jesus. E que essa utopia com a qual ele sonhava já havia acontecido antes dele. Dá uma olhada. Imagine não existir posse, sem necessidade de ganância, fome, uma irmandade do homem, todas as pessoas compartilhando, todo mundo. Tirei do livro de Atos. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Essa parte do sonho do Lennon também se cumpriu. Na igreja de Atos. Esse sonho se cumpriu nessa coisa chamada igreja. Imagine acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então se distribuía à medida em que alguém tinha necessidade. É que o John Lennon colocou assim, sem religião, né? Mas o cristianismo viveu o sonho do Lennon antes mesmo dele sonhar ou dele nascer. Nessa coisa chamada igreja, que é uma loucura. Porque essa igreja, ela vai ter problema. Porque eu estou aqui, você está aqui. Aonde a gente está tem problema. E é por isso que eu digo para você, se você está procurando um lugar para você ser feliz, esse lugar aqui não é o lugar para você vir. Não é. Aqui é o lugar para vir quem quer fazer feliz. O que não exclui, não tira, porque nós como cristãos também é muito fácil, né? Dizer, nós estamos na igreja, a igreja tem problema mesmo, porque onde tem gente tem problema, né? E eu acho terrível esse negócio de quando alguém está chegando na igreja e dizer assim, olha, não se escandalize, sabe por quê? Lá o pessoal está todo mundo na luta também, a igreja é que nem um hospital, tem um monte de gente com defeito e tal, então, olha, não se escandalize se um ou outro te machuca. Faz sentido isso? Você está avisando uma pessoa que está se aproximando para ele não se escandalizar na comunidade dos crentes. Não faz sentido. E eu vou dar conta para Deus daquilo que eu fiz, com aquilo que Deus colocou para mim e dentro do meu coração. Eu não posso simplesmente me esconder atrás da natureza humana e dizer, não, vai ser assim mesmo. Olha, não se escandalize. Não, a igreja não existe por sua causa, por minha causa. E quando eu venho para a igreja, ou melhor, ela existe. Mas eu não posso fazer a igreja, vir à igreja por minha causa. Eu preciso vir por causa do outro. É o outro que entrou aqui hoje que é importante. É o outro que está aqui que é importante. Então, quando eu falo na frente, eu estou falando para... Aqui é a minha missão também, mas não é só aqui. Porque a missão não é ir à igreja. A missão começa quando você sai por essas portas aí. Aí a missão está do lado de fora. E a missão é de quem mesmo? De Deus. De tentar aproximar Deus dos homens e os homens dos homens também. Para que a gente conviva assim, de acordo com o que Deus sonhou para nós, e que só uma igreja totalmente tomada pelo Espírito de Deus, onde Jesus habita no coração de cada um, onde cada um entende que é importante, onde você não vai olhar e dizer assim, porque eu não canto, eu não falo, eu não sou importante. O que acontece aqui é o de menos. O que importa é o que acontece na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, a missão que Deus colocou em você.
o que acontece com o seu pastoreio em relação aos outros e de como você se deixa ser pastoreado também. Nós vamos terminar cantando uma música, e essa música, ela diz assim, que quando você se dispõe a andar, você não anda sozinho. Deus está sempre com você, Ele vai com você. Ele caminha com você, vai do teu lado. Ele te guia, te mostra o caminho. Eu lembrei que quando eu conheci a Maricel, acho que depois de uns 20 dias, um mês assim, né? A igreja aqui de Sorocaba, naquela época foi feito um folheto que chamava folhetão, né? E aí todo mundo saiu para distribuir aquilo, né? E nós fizemos uma dupla missionária. E fomos distribuir aquele folhetão. Fomos nós dois, batendo de porta em porta, distribuindo aquilo ali, né? E foi um momento duplamente interessante. Pela abordagem das pessoas e para a gente se conhecer melhor também, né? Foi muito legal. Deus abre infinitas possibilidades para você. Então, se você está solteiro... Não é isso que eu quero dizer. Vamos ouvir a música. Eu já cansei de andar sozinho, me preocupar com o amanhã, pois tristezas vêm, não dá pra evitar, trazem dor, solidão, fazem-nos chorar. Hoje eu mudei meu modo de viver. Confio em Deus pra me guiar. Confio em Deus, tudo ainda é igual, mas o velho céu é mais azul, tem mais luz, brilha muito mais. Ó Senhor, vem guiar meu viver, e se eu cair, me ajude a levantar. Dá-me, ó Pai, só um dia a mais. Quero uma chance pra sonhar. Quero uma chance pra sonhar. Não quero andar tão só aqui. Mesmo que venham tempestades, eu sei que sempre irei te amar, te amar. Pois confio em ti. Nunca mais irei temer. Cada dia vou sentir teu amor por mim. Ó Senhor, vem guiar meu viver, e se eu cair, me ajude a levantar. Dá-me, ó Pai, só um dia a mais. Quero uma chance pra sonhar. Quero uma chance pra sonhar. Não quero andar tão só aqui. Oh, 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 Senhor, vem guiar meu viver. e se eu cair, me ajude a levantar. levantar. Dá-me, ó Pai, só
Deus amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a atenção, nos cutuca de novo, porque a nossa tendência é sempre cair na zona do conforto. Mas, Senhor, nos tira disso. Nos ajuda, Pai, a desenvolver o amor do Senhor no nosso coração, através do serviço, Pai. Que o que a gente aprende se torne em realidade, em fato, em obras na nossa vida também. Nos ajude a ser a mão de Jesus, porque é assim que as pessoas verão Jesus em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.